Você está errando questões testes porque você não sabe como é que elas estão organizadas. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que você faz para entender qual é a estrutura de uma questão tipo teste e não errar mais nesse tipo de questão. Eu sou o Dr. Felipe Paca, consultor de aprendizagem que ajuda pessoas a estudar e a superar suas dificuldades no estudo. Uma questão tipo teste tem uma organização, tem uma estrutura que é muito importante saber. Se você conhecer a estrutura de uma questão tipo teste, você tem maiores chances de acertar essa questão. É claro, você vai precisar ter conhecimento para acertar essa questão, você vai precisar saber do que ela fala para poder saber responder ela com certeza. Não é uma questão de entender a estrutura para conseguir jogar na sorte mais fácil. Esse não é um daqueles vídeos em que você descobre a fórmula para acertar na loteria. Não, não é isso que eu quero dizer. Esse vídeo é para você que erra questões sem perceber o porquê de errar. Tem muita gente que estuda certo, tem muita gente que estuda bastante, tem muita gente que estuda muito e erra de bobeira. E essa errada de bobeira, ela é de bobeira mesmo porque você não tem conhecimento de como é que a questão está estruturada, está preparada, ela foi formatada. Uma questão tipo teste, ela é formatada para fazer com que você saiba a resposta antes das alternativas. O objetivo de um teste é fazer você buscar um conhecimento específico para responder determinada demanda, e isso acontece apresentando a você algumas possibilidades de resposta. Essas possibilidades de resposta são parte de uma estratégia de verificação de conhecimento para que você responda o que é importante naquele, vamos dizer assim, contexto da questão. Toda questão teste é uma questão que visa buscar algum conhecimento na tua cabeça e você precisa entender isso, porque se você não entender isso, você vai achar que o professor põe a questão para te prejudicar, para te enganar, para tentar te dissuadir de saber alguma coisa. E não é esse o caso. É claro que em uma prova de muitos testes você vai ter questões que são muito difíceis, que são mais complicadas, mas você também vai ter questões muito fáceis. Então é uma distribuição normal. Em média, você vai ter questões de nível mediano. E é isso que você precisa entender, que um professor faz uma prova tentando identificar o quanto você sabe de determinado conteúdo, não tentando identificar o quanto que você consegue pegar das armadilhas que ele preparou para você reprovar de ano. Não é isso, não. Não é assim que funciona. O professor não quer que você reprove, ele quer que você passe. Professores sérios sabem fazer avaliação e eles usam uma estrutura para fazer uma prova. Essa estrutura é uma estrutura de uma questão teste e é uma estrutura que eu vou te apresentar agora. Uma questão teste tem 4 elementos: contexto, comanda, alternativa correta e distratores. Vamos parte a parte. O contexto primeiro. O contexto é o que faz você entender sobre o que é que a questão está falando. O objetivo do contexto é fazer você identificar qual é o conteúdo que está sendo buscado naquela questão. O que é que o professor quer que você saiba naquela questão. O que é que quem fez a questão está querendo que você identifique na questão. O contexto traz uma informação que te remete àquele conteúdo que você tem que buscar. O contexto serve basicamente para você usar um processo de memória chamado evocação, para você buscar na sua memória de longo prazo um conteúdo que você guardou para essa prova. E o contexto é que faz isso. É como se você estivesse abrindo um armário e identificasse qual é a gaveta que você precisa abrir para poder responder essa questão. É assim que funciona. O contexto vai trazer uma historinha e essa historinha vai te fazer lembrar de algum conteúdo. E neste ponto, você já precisa entender sobre o que é essa questão. Professor, se a prova é só de gramática, é lógico que questão de gramática. Sim, mas dentro da gramática você vai ter conteúdos diferentes e cada um dos contextos da questão vão trazer diferentes informações para você buscar diferentes conteúdos na sua cabeça.
contexto faz a evocação do seu conteúdo e você precisa entender isso. Aquela historinha que conta antes é importante para você identificar onde buscar a resposta na sua cabeça. Depois do contexto, a gente tem a informação que determina o que é que você precisa fazer para acertar a questão. O que você precisa fazer para acertar a questão é responder a um comando. E a comanda é o segundo elemento da nossa estrutura de questões. A comanda é o que define o que você precisa realizar para poder responder corretamente a questão. Então, é como se, agora que você sabe do que eu estou falando, que você evocou o conteúdo da sua memória para poder entender o que é que você precisa responder, eu vou te explicar qual é o tipo de informação que você precisa deduzir, induzir ou buscar na sua memória para que você responda corretamente essa questão. A comanda é a ordem que precisa ser cumprida para você acertar a questão. Normalmente ela vem assim: assinale a alternativa correta. Esse tipo de informação é uma informação que direciona você para fazer o que precisa ser feito para acertar a questão. E é aqui que os professores normalmente pegam você, porque eles colocam às vezes alguma atividade como assinale a alternativa incorreta. E aí você não lê a comanda, sabe do que se trata o contexto, e quando vai ler as alternativas, você identifica uma correta, já manda uma resposta correta e segue para a próxima sem saber o que estava sendo pedido. Então a comanda ela é tão importante quanto o contexto, porque a partir do contexto você faz a evocação, mas é a partir da comanda que você toma a sua decisão do que é que precisa ser feito para acertar essa questão. Nesse momento, se a questão for boa, você já sabe a resposta. Se a questão for boa e você tiver estudado adequadamente, é óbvio, né? É óbvio. Então é como se você tivesse claro na sua cabeça que, então ele me pediu para buscar essa informação na memória e me disse para fazer isso. Então a resposta vai ser tal. Você nem precisa ler as alternativas, mas você vai ler as alternativas porque é uma questão tipo teste. Nesse ponto em que você lê o contexto e a comanda, você pode até fazer um teste. A gente chama de hand cover test, que você coloca as mãos em cima das alternativas e tenta responder. Se você tiver uma resposta correta na cabeça, essa questão já está resolvida para você. Mas, professor, eu não tenho clareza ainda se eu sei ou não sei essa questão. Então, a gente vai para as alternativas. E nas alternativas a gente tem 2 caminhos a seguir. Uma é a resposta correta. A resposta correta é o que responde à comanda solicitada. Ela não responde o contexto, ela não responde a historinha, ela responde o que foi pedido. Então, cuidado na hora de identificar a resposta correta, porque a resposta correta ela pode estar associada ao contexto, mas ela necessariamente precisa responder à comanda. Eu estou dizendo isso porque a gente vai ter outras respostas, 3 ou 4 normalmente, que são distratores. Distratores são alternativas colocadas na questão para te distrair, para tirar o teu foco de atenção para a resposta daquela comanda, buscando na tua informação algum questionamento que você tenha que não está esclarecido o suficiente e que pode te direcionar a responder equivocadamente a questão. Um distrator serve para te distrair, para te dissuadir de resolver a questão adequadamente. Mas para que o professor vai fazer essa maldade com você? Porque a partir do distrator e da resposta correta, você consegue mais informações para evocar mais memórias, para buscar dentro daquela gaveta que você abriu, quais são as possibilidades de resposta que você tem. E aí sim você consegue trazer uma resposta adequada. O distrator então serve para te dissuadir de responder adequadamente a resposta correta. A resposta correta responde à comanda. E todo mundo trabalha em relação ao conteúdo que foi buscado no contexto da questão. É uma estrutura fechada, é uma estrutura que está muito organizada para fazer você acertar, não você errar. Inclusive os distratores, eles normalmente são divididos em grupos. Se você tiver 5 alternativas, um dos distratores será provavelmente um distrator muito longe da realidade.
porque é muito longe da realidade para que o professor identifique se você não sabe nada daquele assunto. Sabe, é muito comum as pessoas falarem nenhuma das alternativas, ou isso não se aplica, ou alguma coisa assim, porque é difícil você criar uma alternativa que seja muito diferente das outras. Aí você vai ter duas opções de resposta nas 4 outras possibilidades. Você vai ter 2 distratores que são mais distantes e um distrador que é muito mais próximo da resposta correta. Por quê? Porque no final das contas, se você souber realmente buscar na tua memória qual é a informação necessária para responder a comanda, você vai ficar sempre entre 2 possibilidades, a resposta correta e um distrator que é muito próximo da resposta correta, por conta do conteúdo, não necessariamente da informação que aparece na frase da resposta. O que você precisa perceber é que o conteúdo na tua cabeça precisa fazer sentido. Aí você consegue responder certo uma questão ou não. Antes de passar para o final desse vídeo, eu tenho clareza no meu coração que você vai tacar o dedo nesse like, vai se inscrever nesse canal agora, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e vai ativar o sininho. Agora o resumo preguiçoso para você que só vai ver o final desse vídeo. Uma questão tipo teste tem 4 elementos. O primeiro é o contexto, que faz você evocar o conteúdo na memória. A segunda é o comanda, que faz você responder, é o que te direciona para responder a questão corretamente. O terceiro é a resposta correta entre as alternativas, que vai ser a resposta para aquela comanda, não para aquele contexto. E por fim você vai ter alguns distratores que vão fazer você errar a questão se você não perceber, porque eles estão ali para te distrair. Eu sei que você já escorregou em alguma questão e essa questão ficou no teu coração. Coloca aí como é que foi essa informação nos comentários. Comente esse vídeo porque isso vai me trazer muita alegria pro coração. E não se esqueça de dar um like e se inscrever nesse canal.